Boa noite a todos. Que bom estar aqui novamente nessa casa que a gente ama tanto, né? Então, o nosso tema de hoje, contaminação fluídica, está dentro das bases da codificação, mas principalmente no livro da Sueli Caldas Schubert, ela vai nos trazer alguns exemplos, principalmente da série André Luiz. Mas o que será, né? Como é que nós nos contaminamos fluidicamente? Isso é possível? Como? E vamos ver também como André Luiz vai nos ajudar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, fazermos um trabalho de prevenção e as técnicas que irão nos auxiliar como antídoto para podermos nos livrar, nos curar das contaminações que nós participamos ou que estamos provocando. E aí é o que ele vai nos dizer. Vai igual, desculpa, acho que eu passei. Isso aqui foi o estudo, né? A nossa bibliografia. Allan Kardec está na Gênese. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, roteiro. Chico Xavier também pelo Espírito André Luiz, Missionários da Luz. Foram alguns, né, enfoques de assunto que nós trouxemos de acordo com a codificação para examinarmos sobre essa temática. Mas aí vamos ver o que será, qual será a definição de contaminação fluídica. De acordo, né, o dicionário Aurélio, contaminar, contagiar, né, que tais palavras são sinônimas e significam transmissão de doenças de um indivíduo a outro por contato. Comunicar o vírus contagioso a provocar infecção, mas tem também e significam de transmitir-se, comunicar-se, corromper, viciar. O termo popular, seus desregramentos contagiam os amigos. É comum, né, a massa, em alguns momentos, pelo chavão, pelo modismo principalmente, nós nos acoplarmos às ideias e pensamentos, porque a massa que leva determinados conceitos, definições e vivência, muitos são influenciados. Em nível mental, o contágio é uma realidade de todos nós. Haja visto que na infância, adolescência, principalmente no ramo da música, né? No ramo da ciência, das descobertas, somos influenciados primeiro pelo lar, pelo próprio lar, pelos pais, nós somos influenciados. Quando positivamente, que maravilha. Recebemos através da educação, né, tanto de sentimentos como de pensamentos elevados que irão nos ajudar no nosso processo evolutivo. Quando nós estamos vinculados a uma religiosidade dentro da nossa sociedade também, a determinados trabalhos educativos que promovem a criatura, nós recebemos ali uma contaminação, uma influência positiva quando para o bem, e nós iremos retribuir à medida que vamos assimilando e vendo a importância de fazermos essa troca fluídica saudável. O passe, por exemplo, é uma troca, é uma transmissão saudável. Quando nós estamos ali propondo, né, receber, porque há de vir pensamentos e sentimentos colocados por aquele que está doando as energias salutares para restaurar vidas. Então, olha a importância de fazermos uma troca fluídica saudável. O Evangelho no Lar, por exemplo, é um dos conceitos que a doutrina espírita, e vamos ver André Luiz falando que é um grande trabalho de asepsia moral, de reflexão, de ambiência física produzido através dos pensamentos que ali colimam, fazendo um tratamento adequado do que nós precisamos. Então, em nossa vida diária, somos influenciados por esses pensamentos e sentimentos que chegam até nós. Como é que esses pensamentos, esses sentimentos, dentro da contaminação fluídica, que podem nos adoecer? Nós vamos ver que o indivíduo, ele mesmo é portador de uma série de cargas, principalmente quando não está bem. Nós iremos produzir pensamentos e sentimentos que irão contaminar a ambiência onde nós estamos. E muitas vezes nós não damos conta disso. Como o pensamento interfere e muito no ambiente
né, trazendo toda e danificando aquele momento, porque nós iremos ingerir, nós iremos respirar aquela atmosfera do ambiente. Então, vamos ver quando Kardec coloca para nós que esse processo de contágio, para ficar de acordo com o que está na moda, entre aspas, é apenas um dos ângulos da questão, vista que tudo que o indivíduo absorve nos pensamentos e, contudo, dos outros, transmite àqueles com quem vive, e nesse feedback forma-se um ambiente e um meio. Então, não só nós estamos lançando um pensamento no ambiente, aparentemente, muitas vezes, até inocente ao nosso ponto de vista, ou achamos que esse pensamento fluiu, saiu de mim para o ambiente, sem que esse pensamento interfira diretamente e modificando a vida do outro. Por isso, nós podemos deixar uma sujeira imensa, a depender, né, de quando nós estamos levando e produzindo esse pensamento. Quando ele coloca que esse processo de contágio fica de acordo com o que está na moda, todo mundo está dizendo, todo mundo está falando, todo mundo está pensando, então eu sou todo mundo? Essa é a questão que André Luiz vai nos colocar. Eu sou todo mundo? Ou eu sou uma individualidade ímpar, responsável pela produção dos meus pensamentos e sentimentos? Aí vem a nossa autorresponsabilidade diante do nosso pensar. Pois tudo quanto estou pensando, ou ou me colocando dentro da conexão das ideias, porque as ideias vão vir, esse feedback, porque há uma comunicação de interação com o outro, sem exigir uma fala expressiva. Nós sabemos disso. Muitas vezes, nós, entre aspas, adivinhamos até o que o outro ia falar. A gente acaba se colocando, estava justamente pensando sobre isso, isso e isso. Quantas vezes isso acontece? Pensamos em chamar uma pessoa por telefone, imediatamente essa pessoa se conecta e liga para nós. Estava pensando em falar com você agora. Quantas vezes isso acontece? Né? Então, quando ele diz que tudo quanto está na moda, se está todo mundo falando, todo mundo pensando, e aí André Luiz diz para nós não somos todo mundo. Nós somos uma individualidade. Então, se a massa vai, eu vou. Se a massa fica, eu fico. E a responsabilidade, se todo mundo estiver pensando no mal, por exemplo, emanando pensamentos e energias contaminadas, porque os maus pensamentos chegam e fazem todo um trabalho de destruição, principalmente no lar, e nós vamos ver isso. Como? Porque nós colhemos, como André nos coloca, o lixo mental da massa. E nós trazemos para o nosso lar, para o convívio doméstico, aonde deveriam reinar pensamentos e sentimentos elevados, que nós já teríamos essa condição de fazer uma filtragem, uma modificação instantânea de todo o conteúdo de ideias e pensamentos que eu recebo durante o dia. Leitura através de leituras, através da mídia e assim por diante. Então, ele vai nos dizer, né, que nós convivemos diariamente com os pensamentos dos outros. Nós lembramos de fatos, de pensamentos e sentimentos que ocorreram anos e anos atrás. E ao relembrar e revivenciar esses pensamentos, nós ingerimos novamente toda uma carga energética. E muitas vezes, quando o pensamento ou o sentimento ou as ocorrências anteriores foram desagradáveis, há uma impulsão, uma gestão na corrente sanguínea dos pensamentos, que são, né, ele vai nos dizer que são fluidos contaminados que irão nos adoecer literalmente. Por isso que às vezes acordamos com dores de cabeça, dores no corpo, sensações desagradáveis, ou durante o dia aparentemente sem uma causa específica, começamos a ter sintomas, como parecido, por exemplo, com a gripe. Nós sabemos que a gripe é um vírus. Há um mínimo contato com o ambiente e aquele que se encontra, né, vulnerável é um pré-candidato fortíssimo a se contaminar. Ao se pegar, porque o vírus ele é contagioso, trazendo as suas bactérias infecciosas para fazer um estrago tremendo no nosso organismo. Primeiro começamos a sentir uns sintomas, dores de cabeça, dores no corpo, né? E assim
vamos começando até chegar a um nível onde o contágio se instala primeiro, as bactérias infecciosas ficam no nosso organismo, incubadas, esperando o momento propício para eclodirem, e aí se instalam e a gente começa a sentir todo um processo, né? É tosse, é espirrando e assim por diante. Até chegarmos a um nível onde a febre, pelo contágio, né, dessas bactérias infecciosas, elas alcançam um nível maior, fazendo um estrago maior ainda no nosso organismo físico. E a febre é um dos sinais que as bactérias estão em alta. Na contaminação fluídica, através dos pensamentos, nós vamos ver que a vontade é que determina essa contaminação, porque muitos que já adquiriram o equilíbrio espiritual, há uma repulsa automática porque tem resistência moral e espiritual para poder ganhar, né, essa força dentro desses pensamentos através da convicção e são expulsas naturalmente do círculo da ambiência. Então, nós vamos ver que nós temos que fazer diariamente uma limpeza mental, uma asepsia. E nós vamos ver que a oração é um pré-requisito fortíssimo e nós temos que lançar mão disso sim para podermos nos curar. Quando estamos doentes, tomamos uma medicação específica, né? No caso da gripe, como exemplo, isso, nós tomamos um remédio, chá, repouso, alguns dias nós estamos bem. Mas a contaminação fluídica através dos pensamentos, que são energias deletérias, não é bem assim. E quantas vezes nós queremos sair dessa contaminação, nos curar e não conseguimos? Por que será? Por que a forma como chega em nós essa contaminação, nós não damos conta? Porque viaja no tempo das ideias e por nós alimentados, e muitas vezes são pensamentos que foram sugeridos, sugestionados e que nós concordamos plenamente. Porque possuímos ali deficiências que são verdadeiras esponjas para esses pensamentos negativos, né? E aí ele diz para nós, infere-se, portanto, que o meio resulta do conjunto de pensamento de todas as pessoas, o que em termos espíritas denominamos ambiente, quando queremos ampliar o significado de forma abrangente, incluindo a contraparte espiritual. Allan Kardec, especificamente em A Gênese, ele vai elucidar que os fluidos espirituais são a matéria do mundo espiritual, porque vão ser manipulados. Deus, matéria e espírito. E no meio o fluido cósmico universal, que é através do fluido que há uma manipulação dessa matéria. Por isso os pensamentos que viajam, né, no tempo, e nós temos uma correlação com o pensamento do outro, porque são energias. São energias. E por isso que a recomendação de orar e vigiar deve ser um trabalho constante nosso. Porque nós não sabemos quando seremos visitados por algum pensamento. Principalmente quando o pensamento é um pensamento ruim. Um pensamento de ódio, de inveja, de maledicência, de vingança, de ódio. Nós não sabemos. E muitas vezes não precisamos nem saber. O interessante não é saber de quem e de onde que está vindo. Porque esses pensamentos, uma vez que contaminam o ambiente, nós respiramos. E nós vamos ver que a nossa respiração em ambientes, como muitas vezes nós, ao termos contato com determinados ambientes, nós sentimos mal. Tem criaturas que entram dentro de determinados ambientes e percebe um ambiente pesado, sente no físico sensações desagradáveis, ou contato com pessoas aonde já sentimos dentro desse contato que não estamos bem. Quantas vezes isso já acontece? Então, o que é interessante registrar nesses momentos aonde nós já conseguimos identificar que há uma repulsão desses fluidos, que a contaminação a qual eu estou ali naquele ambiente respirando é o posicionamento correto, reto, principalmente com os pensamentos positivos, conectado com a espiritualidade e oração.
Essa deve ser o nosso posicionamento diante de lugares que nós não temos como dizer ou não estar naquele instante, porque temos que estar. Mas o que temos que fazer valer é nosso posicionamento psíquico naquele momento, para podermos fazer a diferença daquele ambiente e fazermos a modificação psíquica, porque são energia, para podermos ali transitar sem nenhuma dificuldade. Allan Kardec também na Gênese vai dizer para nós que os fluidos são o veículo do pensamento. Este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Ele nos traz o pensamento como o ar nos traz o som. Esses fluidos espirituais são manipulados pelos espíritos através do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos, tanto os bons quanto os maus, agem, porque manipulam os fluidos. E nós, o que devemos fazer diante desses fluidos que chegam até nós? Através do sono, por exemplo. Muitas vezes o sono é provocado por entidades perversas que não querem o nosso crescimento, para fazer totalmente o contrário. Nos adormecem, hipnotizam-nos e nós ficamos sem saber de onde é que vem, né, todos esses sintomas. Dores de cabeça, mau humor, alteração de humor constantemente. A criatura sai de manhã para o trabalho, né, tranquilo, se preparou para aquele dia e ao meio-dia em diante começa a haver uma modificação. Não só da somatização, porque os pensamentos que começam a fluir no pensamento, atingindo essa energia a toda a nossa organização fisiológica, até o final do dia há uma modificação, uma alteração de humor, alteração de pensamentos. E de onde vem tudo isso? E se nós estamos registrando essas alterações que irão impactar as nossas vidas, se não fizermos alguma coisa? Ou se nós estamos indo com a massa, é moda não fazer nada, ou se faz alguma coisa, não se faz pensando que estamos fazendo diretamente não só a nós, mas aos outros que estão à nossa volta. Já passa a ser um dever agir no bem, trabalhar por essas transformações energéticas para não contaminar o ambiente, principalmente ambientes sagrados, ambientes, principalmente o nosso lar, é um ambiente sagrado. E nós levamos a maior parte de toda a sujeira do dia, porque levamos psiquicamente para o próprio lar, aonde não deveríamos proteger, fazendo a nossa asepsia, fazendo a nossa vigilância, fazendo a nossa autotransformação moral para produzir bons pensamentos que irão ajudar a contribuir no nosso crescimento e em um ambiente de alegria, de harmonização que deve ser o nosso lar e a nossa casa mental. Então, ele vai dizer para nós que os espíritos estão influenciando diariamente. Quando nós estamos de acordo, trabalhando no bem, os bons espíritos vão nos ajudar dentro desse trabalho energético, nos ajudando a criar resistência espiritual para não nos contaminarmos facilmente. Porque o outro ele pode até insistir e pode até conseguir realmente nos contaminar. Mas nós temos o dever, sim, de fazer esse trabalho, de não nos deixar levar por essa contaminação. O evangelho no lar, as orações, o pensamento no bem. Esse deve ser o nosso posicionamento de trabalho, a nossa bandeira constante para podermos sair dos enlaces dessas influências que querem muitas vezes danificando, paralisando todo o nosso sistema, não só motor fisicamente, mas principalmente psicologicamente. Então, os bons espíritos, eles estão aí nos influenciando para o bem. Mas se tivermos contaminados, doentes, pouco poderão fazer por nós, porque nós estamos sem nenhuma resistência. Aí entra em ação a casa espírita que nos oferece, através do passe, da água fluidificada e do trabalho de desobsessão, que é um tratamento sério e por nós deve ser levado com muita responsabilidade, fazendo a nossa parte para nos livrar, para nos curar da influenciação perniciosa dos maus espíritos. Porque nós possuímos e muitas vezes nós damos
aquela brecha, né? Nós demos a deixa, e aí deitam e rolam, né? Fazendo a festa em nós. Mas sabendo da nossa condição, sabendo que nós temos que fazer a nossa parte, só nos resta nos conectarmos com os bons espíritos. E muitas vezes nós deixamos isso para a última hora. Quando a coisa já está pegando, que já não tem mais jeito, está tudo dominado, é que a gente só corre aqui, ai, meu Deus, me ajuda. Mas poderíamos estar fazendo um trabalho de prevenção. Isso aí já é um dever nosso. Já temos condições de fazer essa parte. Então, o codificador Allan Kardec assinala para nós com propriedade, dizendo: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. E nós pensamos que somente através das ações praticadas, dos pensamentos, é que há toda uma danificação. E nós sabemos que não é bem assim. A criatura pode entrar em um ambiente totalmente limpo e deixar uma impureza ali, a depender dos pensamentos que eles estão trazendo e transitando. Né? E aí ele vai dizer para nós que nós é que estamos corrompendo, levando, né, os maus pensamentos. Olha aí a nossa responsabilidade diante das criaturas que nós relacionamos, das criaturas que nós transitamos diariamente, nos lares que nós visitamos, nas instituições que nós estamos trabalhando, como o pensamento ele é importante. E aí ele diz para nós assim, será que eu não estou... Ai, viu? Ele vai nos dizer, e nessa parte está no livro Missionário da Luz, através de Emmanuel, que ele vai nos alertar. Alerta-nos, Emmanuel, que sem perceber, ingerimos pensamentos a cada instante, num constante processo de afinização, associação e sintonia verdadeiramente fantásticos, embora não estejamos cônscios disso. Como é comum, né? Como é corriqueiro todas essas nossas atitudes diante dos vícios, por exemplo. Então, quando Emmanuel chega a nos alertar, porque nós ingerimos sem perceber. Muitas vezes nós somos conduzidos, nós somos dirigidos pelos maus espíritos, aqueles que querem ver a nossa derrota, aqueles que querem ver a nossa doença acontecer. Pelo processo de afinização, nós estamos afinados, conectados, porque trazemos deficiências morais graves ainda. Então, o processo de conexão das contaminações ficam fáceis. Primeiro, porque eu procuro ambientes favoráveis. Eu vou justamente para aquele ambiente condizente com a condição moral que ainda possuo, onde não deveria, porque se não tenho resistência moral nem espiritual, para frear, para domar, para não entregar, né, dentro das resistências que ainda não tenho, indo para lugares que não é apropriado, eu fico à mercê totalmente, sem resistência. Então, quando ele fala pela associação dessa sintonia que nós criamos, e a sintonia é vibracional, é vibração, é associação dessas ideias perfeitas com o par. E aí nós atraímos ou somos atraídos, sintonizados para determinados ambientes. E a criatura que está no processo de reforma íntima, a maioria das vezes é difícil, nós sabemos. É difícil, cai, levanta, para, volta. E nós sabemos que é uma luta constante. Por isso que os bons espíritos nos traz conceitos nobres dentro dessas resistências. Se eu ainda não tenho, não devemos de forma alguma estar presente em lugares que não favorecem o nosso crescimento. Lugares que estão altamente com uma carga elevada, contaminada. Se eu não tenho essa resistência, eu vou respirar, eu vou, né, pensar, eu vou colher esses pensamentos, porque eles vão chegar, irão encontrar ressonância em mim, porque ainda não tenho essa resistência moral nem espiritual para deter, e aí eu sou contaminada. Literalmente, né? Então, essa sintonia, ela é feita justamente porque eu ainda não tenho essa condição moral elevada.
Embora nós já sabemos, nós temos consciência de muitas coisas que nós estamos fazendo que não deveríamos fazer, mas ainda fazemos. Embora sabendo, nós não temos a condição ainda, porque nos falta, como disse, o cabedal justamente moral, dessa resistência de dizer não, nós cedemos facilmente, se não dentro das ações, mas já liberamos no pensamento, o que resulta a mesma coisa. Então, ele vai dizer para nós que, sendo o nosso perispírito de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assinala com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. É fácil, é uma identificação. A presa fácil, a identificação, as chagas morais estão tão expostas, tão à vista, que é fácil de se assimilar. Se o ambiente está saturado de maus fluidos, o encarnado os absorve pelos poros perispirituais. Olha só, não é somente no pensar na respiração física, mecânica, levando ar até os pulmões. Há uma respiração, uma absorção pelos poros perispirituais. O que há uma perfeita conexão perispírito a perispírito, encarnado e desencarnado. Ou também dessa emanação fluídica de encarnado para encarnado. E nós estamos respirando muitas vezes os fluidos contaminados e não estamos nem percebendo. Chega um ponto de estarmos saturados dessa influenciação, dessas energias negativas, que o corpo não aguenta. O corpo responde trazendo visivelmente as dores, o cansaço, o estresse, maltratando a si mesmo, né? A gente vê. Então, ele vai dizer que esse ambiente está saturado com os maus fluidos, o encarnado os absorve pelos poros perispirituais, tal como acontece com o corpo que absorve os miasmas pestilenciais. E nós vamos ver que o ar está contaminado também de todas essas bactérias. A ciência tem comprovado, trazendo aí material farto, explorado na mídia, mostrando como nós nos contaminamos facilmente. E pelas causas espirituais, a mesma coisa, os obsessores que nos perseguem, produzindo uma atmosfera de intriga, de ódio, de revolta. E muitas vezes nós somos o personagem principal, o combustível principal, fomentando essa energia. Porque nós não sabemos de onde emanou tudo aquilo. Mas estudando, nós já temos consciência de que somos nós o agente principal que manipula essas energias. E aí o que é que nós fazemos? Saber nós já sabemos, mas o que é que nós temos feito para poder trabalhar essas deficiências que nós trazemos? O que nós podemos fazer? O que estamos fazendo exatamente agora? Diante de circunstâncias que não tenho muitas vezes ainda essa resistência para dizer não e provoco sim no ambiente e danifico esse ambiente sabendo que é toda uma responsabilidade minha, por exemplo. E aí a gente vai ver, né, esses miasmas, esses sentimentos negativos gerando e transformando em um ódio, em perseguições e traduzindo em forma de doença para o nosso corpo físico e espiritual. E muitas vezes as doenças que chegam até nós, desses fluidos, desses pensamentos, porque é a vontade que determina, e não temos condições muitas vezes de deter aquele pensamento, nós damos vazão a esse pensamento, ele roda como um disco aqui o dia inteiro. Principalmente quando nos feriram mortalmente a nossa alma. E esse disco roda aqui dia e noite. É um diálogo, é um monólogo sem fim. E não conseguimos desligar esse pensamento. Vamos para a cama e o pensamento está lá. Rodando, rodando. E a gente não consegue mudar, sair daquela faixa. Então, ele vai dizendo o quê? Porque nós já absorvemos a tal ponto que estamos contaminados. Por isso que a oração vai fazer essa asepsia tão importante para podermos dar continuidade ali às nossas tarefas. E quantas vezes nós paramos tudo? Para tudo, literalmente.
a gente não consegue produzir nada de bom. A depender do envolvimento de que estamos diante dessas energias. E a nossa participação levando combustível, porque nós também pensamos. E se nós estamos pensando, emitindo pensamentos que irão combater aqueles maus pensamentos, que bom, já estamos no caminho. Mas quando não, nós damos vazão, é uma briga solitária dentro da criatura, uma dor moral tão forte que o ódio, a raiva o alimenta, transformando e aumentando em volume, em teor, aquela energia que fica no ambiente. E aí ressalta Kardec dizendo para nós, o pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico, que reage sobre o moral, fato este que só o espiritismo podia tornar compreensível. E aí a gente vê, um pensamento de ódio, ele pode chegar trazendo as consequências no físico, e no outro dia a criatura amanhece com uma dor de cabeça que não sabe aonde foi que começou. Quantas vezes acontece? O corpo responde à dor, a coluna nós já sabemos. Toda essa parte da influência das dores nas costas, a coluna responde por todo um processo de um acúmulo de uma energia que começa no pensamento. E aí a criatura passa o dia inteiro com aquela dor no corpo, a movimentação e não sabe. É um pensamento. Ele pode indo e levando a criatura a trazer toda essa consequência para o físico, de uma simples dor de cabeça até uma enxaqueca mais profunda. Quando é do organismo fisiológica, tudo bem, nós tomamos um remédio, fomos ao médico, ok. Mas tem momentos, tem situações que não se trata desse aspecto tão somente. São doenças espirituais provocadas por nós mesmos, pela nossa conduta, pela nossa má vivência de procedência psíquica. A vida mental, ela é muito importante. Ela é muito importante porque aí advém o primeiro ponto de uma vivência de se pensar e agir. Nós somos o que nós pensamos e agimos constantemente. Interferindo na nossa vida diária, né? Os espíritos interferem e nós pedimos ajuda, nós pedimos que ele venha nos ajudar. E muitas vezes, a maior parte dos espíritos estão aqui conosco, ao lado nosso, ajudando. Mas a criatura está em um envolvimento tão forte das energias negativas que não consegue alcançar os bons conselhos dos bons espíritos. É estarmos de um nível tão inferior que fica difícil escutar essa voz do amor que clama. E nós precisamos fazer esse exercício de ir até a espiritualidade. Porque muitas vezes nós esperamos na cama sem fazer nada. Nem a nossa parte nós queremos fazer. Então, nós temos que nos acostumar de ir até ao encontro desses benfeitores. Como? Através do pensamento, rogando o auxílio aos bons espíritos, para que eles possam estar conosco. E a nossa tarefa é de estarmos em condições, né, de ceder, de trabalhar. Tchau, Mara. Então, esse é o nosso dever. Nós temos que fazer alguma coisa. E o primeiro ponto daquilo que nós devemos fazer e que a codificação nos ensina, que é através dos estudos, tomar conhecimento do mundo espiritual, do que os espíritos podem fazer ao nosso favor ou contra nós também, né? Então, bem e mal sofrer, o mal e o remédio. Muitas vezes nós precisamos experimentar na pele. Somente quem sofreu sabe o quanto dói. Cada um de nós em particular sofremos ou estamos sofrendo ou passando por alguma dificuldade. Mas os bons espíritos estão aqui para nos auxiliar. E se dermos ouvido aos bons espíritos, aos bons pensamentos, ainda que as nossas atitudes ainda estejam equivocadas, mas nosso posicionamento diante do momento que eu estou passando e eu quero melhorar e ficar bom, isso é levado em conta. E muito pelos bons espíritos. Porque se eu não quiser, eu fico com meus maus pensamentos, minha vida infeliz e tudo bem. E os espíritos que respeitam, porque temos o livre-arbítrio, vão respeitar as nossas escolhas. Mas tudo tem consequência, né?
tudo tem consequência. Então, nós vamos trabalhar para não sofrer as nossas próprias consequências. Então, pensando e agindo com desequilíbrio, o ser humano torna-se agente poluidor da psicosfera onde vive e se movimenta, cujo resultado é a poluição mental, que, conforme diz os benfeitores espirituais, está atingindo níveis alarmantes. Haja visto que abrir o jornal é do início ao fim. Já sabem qual é a notícia, né? Se em 10, uma é boa, as 9, tudo infelicidade. Então, os benfeitores dizem que já estão atingindo níveis alarmantes. Por quê? Porque nós estamos agindo com desequilíbrio. Temos consciência das nossas atitudes, das nossas ações. Isso é importante. Não vamos nos tornar anjo de hoje para amanhã. Mas pessoas conscientes já devemos dar esse passo. Porque há responsabilidade aqui de cada um de nós. E esse processo de autorresponsabilidade envolve não só a nós, mas a todo um comprometimento da família universal que somos. Não adianta simplesmente trabalhar por causa própria. É pouco, é bom, mas é pouco. Quando nós trabalhamos pela causa maior, damos um passo enorme em direção ao crescimento infinito. Por isso que nós podemos fazer a própria limpeza. Sujou, limpou. É o chavão popular. Né? Em casa é assim, ó. Sujou, vai lá, limpa logo. Não é melhor do que acumular e deixar lá a pia, prato e prato. Quando a gente olha, a pia está lá em cima. E para começar tudo dá um trabalho, né? Então, na hora de limpar, ninguém quer. Mas na hora de sujar, tá todo mundo. E vamos limpar, vamos fazer o mutirão da fraternidade. E vamos limpar aqui. Então, não fica mais fácil quando tem mãos que se chegam, somam e ajudam para fazer uma limpeza que muitas vezes nós não estamos dando conta, principalmente quando nós já estamos acamados, né? Espiritualmente falando, os bons espíritos estão aqui com vocês. E nós somamos com os amigos encarnados e desencarnados que nos ajudam a fazer essa limpeza. Se torna mais amena, né? Mais branda, quando nós encontramos parceiros, amigos, e principalmente os benfeitores que estão nos apoiando. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar conectados e fazermos a nossa parte daquilo que me cabe. Porque se eu participei da sujeira, como é que eu vou dizer, não, Marisa, fica aí com a turminha, eu já vou, daqui a pouco eu volto e não apareço nunca mais. É? Então, nós temos que fazer o trabalho da cooperação. Sermos solidários na saúde e na dor e na doença. Então, quando nós poluímos, né, através da nossa atitude mental, como está colocado aqui, nós estamos contaminando não só muitas vezes a nossa casa, o nosso lar. Mas por onde a gente vai passando, a gente vai deixando a poluição. E aí dá um trabalho. Então, os benfeitores dizem para nós que nós temos que fazer essa limpeza. Como? Qual será o processo para fazer uma limpeza psíquica, uma limpeza da nossa casa mental, dos fluidos que ficam impregnados às paredes das casas, dos quartos, da ambiência onde nós estamos transitando? Qual será esse processo mais eficaz para fazermos esse trabalho? Será que é pegar água e sabão e jogar e limpar, e jogou água lá fora, passou? Orar pelo paninho abençoado e passar no móvel que está tudo limpo? Não é mais assim não, né? Não basta simplesmente comprar o Evangelho segundo o Espiritismo e colocar em cima da cabeceira que ele vai fazer asepsia. De forma alguma. Não é o processo externo que vai levar a criatura a fazer essa realização tão importante, mas sim a própria vivência. O exemplo é o exemplo que nós precisamos fazer. Então, limpar psiquicamente é um começo. Partir para uma vivência adequada conforme o Evangelho. Literalmente, realizar o Evangelho no lar e se propor a vivenciá-lo. Aí, a limpeza psíquica começa a acontecer. Saindo da ambiência interna para externa e não de externa para interna.
Então, nós temos que fazer esse trabalho, sim, e ele é particular. Ele é ímpar, é individual de cada um de nós. Não se transfere, porque queremos nos isentar daquilo que é primordial para as nossas vidas, para o nosso crescimento, que é o trabalho. Enquanto pequena, a gente suja tudo e a mãe está ali, o filho sujando, e a gente vai atrás logo limpando. Mas quando nós crescemos, crescer em consciência e em responsabilidade, então nós já temos condições de fazer esse trabalho. Muito importante. E aí vem as infecções fluídicas. O orientador espiritual Alexandre, que está no livro Missionário da Luz, dando esclarecimentos acerca do vampirismo e questão relacionada com a patologia da alma, advertindo que os estados íntimos afetam profundamente a criatura. Assim, a cólera, os desequilíbrios do sexo, a conduta viciosa formam criações inferiores e acabam por lesar a mente, tornando-a enferma. As alienações mentais, psíquicas, através das viciações das drogas, por exemplo, que leva as criaturas à sua falência moral e espiritual, né? E nós temos que estar aqui buscando refletir, porque muitas vezes não temos deficiência nem viciações de um nível tão alto, tão alterado, mas são pequenas viciações que começam a crescer se nós não fizermos aquela limpeza profunda, né? Erradicando os sentimentos negativos, as ideias infelizes que começam a brotar para mais tarde, amanhã, ser uma quantidade, um volume, um peso maior desnecessário. Então, aqui o orientador espiritual vem esclarecendo para não chegarmos a patologias mais sérias, mais graves. Se começamos por uma obsessão simples, por exemplo, para que chegar à possessão e subjugação, se nós já temos a consciência do que devemos fazer? Trabalho no bem é o trabalho imprescindível que irá nos ajudar a curar, né? E assim ele vai dizer para nós. E as recomendações dadas pelos espíritos superiores nesses casos da cólera, das doenças da alma, né? Ele diz para nós que o lar e a nossa casa mental sejam feitas diariamente uma asepsia. Olha, diariamente. A gente quer limpar uma vez por semana, a cada 15 dias, né? Ah, lembrei de orar, esqueci. Nem lembro mais que orei, né? Então, a pessoa vai deixando, levando pela onda que é contaminada. Ah, deixa para amanhã, hoje está tão cansada, corre logo para a cama. Então, às vezes, nós cedemos a ideias, né? Que vamos ver onde vai chegar. Então, ele recomenda que diariamente uma asepsia, através da prece, pensamento reto e otimista. Olha, a coisa tá difícil, mas a gente vai melhorar, tá bom, vai ficar bom. Vai para o centro, toma passe, estuda. E é o pensamento positivo que vai melhorar. A reflexão em torno da sagrada finalidade da vida, o sentido para a vida, que muitas vezes a gente sabe não está nas questões materiais, mas nas questões morais e espirituais de enriquecimento nobre, que enriquece a alma da criatura, como recurso que propicia os reagentes mentais, que anula tais formas, pensamentos. E o evangelho no lar. Olha que importância tem o evangelho no lar. Muitas vezes nós deixamos para último plano, negligenciamos ou não damos nenhuma, né, motivação para formar hábitos e caracteres saudáveis dentro do lar. E é tão importante, tão salutar. É preventivo. Então a coisa está pegando fogo. Vou lá no evangelho. Agora a gente começa o evangelho. Não dá para ser de hoje para amanhã. Pois as nossas viciações psíquicas, infecções através desses fluidos, já começaram lá atrás. Imagine se 30 anos eu estou ali repetindo o mesmo erro. Então, quanto tempo será para limpar essa própria deficiência? O mesmo tanto que equivale àquilo que eu estou sujando há 30 anos, a minha casa mental. E aí a gente tem que ter consciência que esses recursos são sérios. Leitura edificante, o estudo que vai nos ajudar, nos conscientizar. E a Casa Espírita oferece esses estudos gratuitamente, que são motivadores de vida, de uma riqueza profunda.
Eu vi aqui nos slides a série André Luiz, que vai nos tratar o mundo espiritual. Então, nós temos já material suficiente, o passe, o tratamento espiritual, as orações, as preces que chegam como um bálsamo para auxiliar as nossas vidas, as nossas almas cansadas, sofridas e doridas. São muitos que se unem com um único objetivo, dando verdadeiramente sentido, porque o trabalho do bem rende, proporciona bem-estar aonde quer que nós estejamos. Estamos aqui, podemos emitir um pensamento de amor e ele alcança esse objetivo. E muitas vezes nós não estamos contribuindo, não só conosco mesmo no ambiente, nem tampouco com o próximo. Não estamos fazendo nada absolutamente. Os nossos pensamentos, muitas vezes, são pensamentos bobos, pequenos, infelizes. Temos que estar vigilante, fazendo esse trabalho de autopercebimento e ali interromper, colocando, edificando novos pensamentos positivos, imprimindo novas placas que irão resultar em bons resultados para mim e para o meu próximo. Isso é da vontade. Eu quero. Então, uma vontade firme nesses objetivos irá prevalecer. Mas se a minha é uma vontade que chega agora e passa daqui a 2 minutos, na mesma hora que eu quero, não quero mais. Então, não temos a firmeza, não temos a convicção daquilo que queremos. E as recomendações dos espíritos superiores é categórica. Somente o trabalho no bem para combater esses maus pensamentos e repelir esses maus fluidos. É através do bem, porque o mal pode até chegar e ficar, mas só está trabalhando, fazendo bem, fazendo coisas boas. Ou ele vai aderir a essa atmosfera que contagia, porque o bem contagia, ou eles vão se afastar. A maioria se afastam, porque não vamos ceder ambiência de energia psíquica, que há uma expansão que envolve as criaturas. E é a energia do amor. Então, é o trabalho de prevenção que André Luiz nos recomenda, através da higienização mental, né? No reajustamento, sentimentos, a prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever. Nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente e luz que o alto irradia em todos nós. E o trabalho no bem sempre. Confiança e fé em Deus é primordial, é fundamental. Por mais que estamos fazendo, né, no bem, mas tenhamos que ter aquela confiança irrestrita no Criador, que tudo pode em favor de todos nós. É a convicção da fé raciocinada para podermos aqui estar atuando, reajustando pensamentos e sentimentos em uma mesma linha de conexão, de raciocínio, o que penso, faço e realizo. Então, os espíritos superiores nos convidam a um trabalho diário de prevenção, porque nós não podemos agir de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Vou pensar de qualquer jeito. Nós temos essa condição de fazer valer cada minuto, cada segundo de existência aqui na Terra, pensando e agindo corretamente, porque o bem, esse é o nosso grande objetivo aqui. Eu, o próximo e Deus, em comunhão de pensamento e sentimento. Fazer o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo mesmo. Então, os nossos pensamentos podem se modificar diariamente. Só depende de mim, da minha vontade para esse crescimento. E aqui fica esse convite, que é a série André Luiz, Missionários da Luz e tantos outros, que retratam, mostram todo esse trabalho realizado pela espiritualidade, mas nada é somente dos espíritos para conosco. Há um pacto de trabalho, uma aliança de renovação, e que nós fazemos parte dessa aliança de renovação, fazendo o que nos cabe, que nos compete realizar, fazendo a nossa parte, e que Deus nos ajude e nos abençoe hoje e sempre. E aqui ficamos com as considerações, mas desejando aos companheiros, aos irmãos, uma semana, restinho de semana de muita luz, de muito trabalho e de muita energia positiva a todos vocês. Obrigada, amiga. Obrigada. Vou pegar minha amiga. Posso ir?